Há uma frase de André Luiz, o benfeitor espiritual André Luiz, que diz assim: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Olha, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. É que a base de tudo, a base da vida é o pensamento. Do pensamento é que nascem as ideias, as ações, as palavras. E André Luiz está dizendo que tudo isso influencia o pensamento dos outros, que por sua vez vão gerar os atos, as ações dos outros. É sobre essa influência que nós vamos falar num texto, não de André Luiz, mas de Emmanuel. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. No vídeo de hoje, nós vamos retomar um assunto em que já foi visto neste canal através de uma série a respeito do pensamento. Mas especificamente, hoje nós vamos falar de pensamento como fermento espiritual. Pensamento como fermentação espiritual. O que é o fermento e o que é essa fermentação espiritual? Nós vamos ver tudo isso num texto de Emmanuel e depois nós vamos comentar esse texto. O texto de Emmanuel chama-se Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões dos pensamentos dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve e, toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações.
Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Aí está. O pensamento, diz Emmanuel, é fermentação espiritual. Pensamento é fermentação espiritual. E o que é o fermento? O fermento é aquela substância que excita outras substâncias. Então, o nosso pensamento influencia o pensamento dos outros. É por isso que é importante, muito importante, necessário, sempre atuarmos no sentido do bem. Porque os nossos pensamentos, voltando à frase de André Luiz, os nossos pensamentos geram nossos atos. E os nossos atos geram pensamentos nos outros, que por sua vez vão gerar os atos dos outros. Essa influência recíproca é lei da vida. Então há necessidade de pensarmos bem, controlarmos o nosso pensamento. Tem uma outra frase de André Luiz que diz assim: somente a conduta reta gera o pensamento reto. Então, que a nossa conduta seja reta, procurar sempre o caminho do bem, pensar somente algo que seja positivo. O mal não merece comentário em tempo algum, o mal não merece pensamento. Vier um pensamento do mal, um pensamento negativo, procuremos substituí-lo por outro positivo. Façamos uma oração, peçamos a Deus, procuremos tirar aquele pensamento de nossa mente, de nossa cabeça, porque pensamento é fermentação espiritual. Isso aí vai gerando negatividades que vão primeiro nos envenenar e envenenar depois os outros, as situações, as coisas. É por isso que acontecem tantas coisas desastrosas na vida da gente. Por isso. Então, é alimentar-se do que é bom. A gente não gosta de comer o que é bom, ingerir alimento saudável, por que não fazermos isso com os nossos pensamentos? Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.